Bom dia, Saulo. Hoje a gente vai falar sobre loteamentos, tá? Loteamentos, que é um assunto super interessante para vocês que mexem com regularização de imóveis. Todo mundo tem que saber falar desse troço, porque realmente pode fazer a diferença para o seu cliente, né? Vamos fazer, vamos estudar, né? Não onde? Outro dia eu Bora, postei uma vamos coisa lá. lá, bonitinha no nosso Insta, que era assim, do Mandela. O Mandela falando assim, que você quer mudar o mundo, que o melhor jeito de mudar do mundo é pela educação. Entendeu? E aí eu acho que é isso mesmo, né? O Sem jeito de. dúvida, né, Lê? É isso aí. Se você quer mudar o mundo, gente, estude. Né? Estude ou então colabore com a educação de alguém, que isso traz muita satisfação também. Lá no cartório, você sabe que esses cursos todos que eu dou, eu ofereço tudo para eles, né? É acesso. O povo assim, nossa, eu tenho que estudar isso tudo. Eu falei, ué, tá aí, estuda. Mas tem muita coisa Não. para estudar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, olha Bom só. dia, Carlos pessoal. Londe, vou apresentar. Todo mundo já conhece que Carlos Londe é figurinha fácil aqui comigo, né? Carlos Londe é meu grande amigo, parceiro há muito tempo, em diversos cursos. E ele é registrador de imóveis e senador feminino, professor em faculdades, pós-graduações, cursos preparatórios para concurso, cursos em geral, e aqui com a gente no Regularize, né, Londe? É isso aí. Isso aí, Lê. Bom dia a todos. Bom dia, Lê. Bom dia, pessoal da Smart. Estamos aqui. Gente, a gente gosta demais de vocês. A gente gosta demais de dar aula, porque para estar aqui 7 horas da manhã, tem que gostar demais da conta. Nesse frio, Letícia, nesse frio. nesse frio, Letícia sabe que eu sou uma pessoa da noite, Letícia é da manhã, eu sou da noite. Mas vamos que vamos, né, Lê? Que o assunto é bem Vamos que vamos. interessante. Não, o E foi, assunto é foi bem legal. pedido por um colega nosso, né? E é um assunto bem interessante, bem específico dentro da área de loteamentos. Pois é, pessoal. Mas então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai falar de loteamentos, hein? Loteamentos. Aí, a gente já falou uma vez sobre loteamentos e teve super repercussão, né, Londe? Por isso que a gente está voltando nesse assunto, porque esse sucesso a gente fica incentivado a voltar no tema, né? Aliás, as nossas lives em geral já têm tido super repercussão, a gente fica muito feliz, viu, gente? Muito feliz, porque a gente adora fazer o que a gente está fazendo, a gente se sente útil para a sociedade. E é isso que também nos move, né? Ser útil para a sociedade. Sobre os loteamentos, onde tem um ponto discutido, que a gente falou rapidamente, mas que a gente não aprofundou, que foi a resolução contratual e os valores a serem restituídos ou não ao adquirente, sabe onde? E como teve muita dúvida sobre isso, a gente resolveu escolher esse tema, não foi? Vamos falar sobre isso hoje? Bora, Lê, vamos lá. Só que eu acho legal, Lê, a gente fazer o seguinte: antes da gente entrar especificamente na questão da resolução contratual e principalmente dos valores, né, que são devolvidos ao adquirente que não conseguiu terminar a aquisição daquele lote, eu acho importante a gente dar um passo atrás, sabe? Porque às vezes falta base para a gente entender alguns assuntos. Na nossa live sobre loteamentos, a gente falou um pouco a respeito do contrato padrão no loteamento. Esse contrato padrão, ele é um ponto extremamente importante, mas que muitas vezes os loteadores eles deixam esse ponto de lado, Ah, tá? é aquele contrato que não gosto muito dele, não. Mentira, gente. Eu gosto de tudo que resolve. A verdade é essa. Se tiver para resolver, eu gosto, tá? E tá previsto em lei, então a gente tem que ensinar isso para vocês, né? Então, é um contrato que substitui a escritura pública. Ele dispensa a escritura pública. Mas atenção, é só o primeiro contrato, né? Com o primeiro adquirente, tá? Então, do loteador com o adquirente. Os outros não, tá, pessoal? E além Sim, disso, Londe, até uma coisinha que eu acho importante a gente pontuar, a gente sempre fala isso, né? Senhores loteadores que estão começando a lotear agora, presta atenção, presta atenção. Inclui já no contrato os valores do registro, porque vai que a pessoa depois te enrola, né? Para registrar, você mesmo pode levar esse contrato a registro, porque esse contrato já tem força de escritura, não é isso, Longe? existem alguns requisitos, existem alguns pontos que a gente tem que observar, né, Lê? E você lembrou muito bem a questão que é só do loteador para o primeiro adquirente. Isso. Ponto.
né? Isso é extremamente importante. Os artigos 26 e 26A da Lei 6766, eles trazem os requisitos que esse contrato padrão ele deve ter. E tem um outro ponto que eu sempre comento com os loteadores aqui. Esse contrato ele deve ser o mais abrangente e, ao mesmo tempo, o mais flexível possível. Porque qualquer coisa que mudar desse contrato padrão, ele já não pode substituir a escritura pública. Aí a gente já vai exigir a escritura pública. Entendeu, porque... gente? Contrato padrão. Padrão quer dizer, não muda. É aquele lá. Se for mudar, é com a gente aqui, procura o tabelião, tá? Pode mandar. Então, por exemplo, você vai colocar lá, forma de pagamento. Aí você conversa com o loteador e ele fala assim, a pessoa pode me pagar à vista, ok. A pessoa pode me pagar a prazo, ok. A pessoa pode me dar um carro em pagamento, né? Então, o que eu tenho orientado os loteadores aqui a fazerem? Deixar 10, 15 linhas em branco para preencher a forma de pagamento. Porque às vezes você coloca à vista, parcelado e tal. Se você esqueceu, amanhã o cara troca um outro imóvel, por exemplo. Está fora do que está no contrato padrão, infelizmente eu vou ser obrigado a exigir escritura pública nesse caso. Né? Então a gente vai tentando deixar o contrato mais abrangente e o mais maleável possível ali. E é importante, Lê, você já parou para pensar por que esse contrato padrão ele pode substituir a escritura pública? Olha que eu nunca parei para pensar. Apesar de que a gente sempre, tabelião, vê com maus olhos tudo que tira da escritura pública, entendeu? Mas a gente entende que se é para viabilizar, para vir para o registro rápido, né? Porque eu acho que a ideia é essa, né? Vir para o registro rápido e tudo mais. Mas me explica, por quê? Veja, não é só a rapidez, Lê, porque a gente precisa... a agilidade, ela nem sempre é boa. Né? Eu lembro muito disso dos professores de processo penal. Do processo penal, falando que nem sempre um processo penal rápido é bom. Né? Você pode ter um processo penal que não tenha provas, condena todo mundo, em uma semana o cara já está na forca. Com certeza, né? Aí é ruim, aí é o contrário, não está dando as garantias e tudo mais. É claro que esse contrato padrão, né, vai ter uma série de requisitos, uma série de documentos que vão ser analisados. Quem é que vai analisar? O próprio RI, entendeu? O próprio RI vai analisar esse contrato. É a mesma situação, mutatis mutandis, né, obviamente, do contrato particular para imóveis abaixo de 30 salários mínimos. Aqui na lei de loteamentos não tem essa restrição de 30 salários mínimos. Né? Interessante, Lê, tu está no nosso programa aqui, mas a MP 1085, ela revogou na Lei de Incorporações Imobiliárias e Instituições de Condomínio um artigo semelhante ao artigo aqui da Lei 6766, que também dispensava na incorporação a escritura pública. Precisamos ver em que pé que vai ficar isso aí, a gente ainda não tem uma noção muito boa da MP 1085, né? Lei 14382. Essa lei, já tô amiga dela, porque vai ter uma live do Recivil. Quem quiser assistir, gente, vai ser depois de amanhã à noite, tá? Quinta-feira. O Londe vai estar tranquilo e sereno para assistir, porque é de noite. Então vai ser depois de amanhã, 7 horas da noite, no YouTube do Recivil. Quem quiser, vou falar das mudanças para o registro civil e para o Notas, tá bom? Mas hoje aqui a gente está falando de loteamento, né? Voltando. Isso. Só contar uma coisa rapidinha pro pessoal aqui. Semana passada eu tirei uma semana de descanso, né? Fui pra praia e tal. Aí ontem, voltando, eu voltei segunda aqui para senadora, ajeitando as coisas. Ontem o pessoal falou, Londe, você pode fazer a live amanhã com a Letícia? Eu, claro, tranquilo, né? Aí eram umas 6 horas da tarde, o pessoal escreveu, lembrando que é às 7h04. Aí eu pus assim, da manhã, gente? Vocês estão falando sério mesmo comigo? Tá bom, vamos lá.
É porque a gente mudou, né? Londres. A gente viu que a audiência de manhã tá melhor do que de noite, sabe? Realmente o pessoal já acorda animado. Tem gente que falou que parou de assistir o Jornal da Manhã. Um amigo meu falou: não assisto mais Jornal de Manhã, não, assisto Café com Letícia. Eu falei: ô, gente, tô ficando feliz. Entendeu? Esse É povo isso é aí. tudo doido. Esse povo é tudo doido. Tem um monte de psicopata no mundo. Mas vamos lá. Brincadeira, gente, brincadeira. Então vamos É, lá. então, o que que a gente estava falando, né, Lê? A questão do contrato padrão. O RI vai analisar se esse contrato padrão, se ele tem as cláusulas exigidas por lei, e essas cláusulas estão lá nos artigos 26 e 26A da Lei 6766, ou não. Isso já dá para o primeiro adquirente essa segurança na aquisição daquele imóvel. Por isso que se dispensa essa escritura neste primeiro momento, tá? Tá certo. Mas como eu disse, todos os requisitos legais, todos os requisitos legais lá da lei, eles precisam estar. O contrato é só entre o loteador e o primeiro adquirente e o contrato a ser utilizado entre as partes tem que ser exatamente aquele contrato padrão devidamente preenchido, né? Você não vai Isso. colocar o nome da pessoa porque você não sabe com quem que você vai negociar, mas você coloca lá nome, RG, CPF, no caso de pessoa jurídica, você coloca nome, sede, CNPJ, né? É tipo um formulário, assim, né? O contrato Tipo padrão. formulário, Porque, exatamente. gente, não tem jeito de você colocar, você não sabe, você vai vender para sei lá quantas pessoas. Se for um loteamento grande, você falou outro dia, né? Tinha um loteamento, 200 lotes, sei lá, pode ser mais do que isso até. Então, você só vai ter aquele contratozinho padrão e conforme você for negociando, você vai preenchendo, não é isso? Exatamente, né? Eu até vi, acho que foi a Débora que perguntou aqui, se o contrato que fica na serventia, o contrato padrão, né, um modelo de contrato padrão que fica na serventia, se a gente exige assinatura do loteador. Eu entendo desnecessário, né? Tá ali, a assinatura vai ser feita no contrato de transmissão com a própria parte. Apesar de que eu já recebi contratos assinados, e isso não foi melhor, já recebi modelos de contrato padrão assinados, e isso não foi, obviamente, motivo de devolução. Entendo desnecessário, mas havendo não tem problema nenhum. Perfeito, Tá? isso mesmo. Em relação ainda aos requisitos, o artigo 26A ele foi incluído em 2018 e para exigir que haja uma capa nesse contrato padrão com as principais cláusulas, né? A Luciana Louveira, me parece, Louveira. né? Está pedindo o modelo desse contrato padrão. A gente pode pensar nisso, Lu, pode pensar nisso, né? E esses requisitos, Lê, eles estão lá, igual eu falei, nos artigos 26 e 26A, tá? Da Lei 6766. Dando uma passada por cima aqui, o artigo 26, que é mais antigo, ele vai falar, vai pedir a identificação do adquirente, então nome, registro civil, CPF, nacionalidade, etc. Denominação e situação do loteamento, Eu número e posso data falar só de... uma coisinha? Porque, Claro. gente, eu tô chocada. Como é que a coisa mudou? Nome, onde? Nome agora. Você sabia que você pode mudar de nome? Se você quiser? Cansou de chamar Carlos? Quer chamar o quê? José Augusto? Amanhã. Você pode? Gente, o negócio tá uma loucura. Porque antes você podia mudar de nome, de prenome, só entre os 18 e os 19. Agora, qualquer época da vida, você pode mudar de prenome. Você acredita? Sabia disso? Sério? Lei 14.382. Mas eu tô falando porque é o seguinte, imagina, já fez o contrato padrão, já registrou no imóvel. Aí depois vai ter que averbar a mudança do nome, é isso? Averba, Sim. então, e cada averbação tem um custo, não é? Essa verbação, nesse caso aí, eu creio que vai ser uma verbação sem conteúdo financeiro, Sim, também acho que né? é. Mas imagina, se você é o loteador e vai ter que averbar a mudança de nome, tudo quanto é contrato. Coisa de doido, gente. Tem que pensar bem, viu? Porque o povo tá achando que é festa. Vamos mudar de nome. Aí fala assim, quando chega os custos, ele fala assim, é mesmo, eu pensar bem. Pensa bem. Mas Pode é voltar uma aí. vez só, né, Lê? O É uma quê? vez só que pode mudar de No nome também, né? extrajudicial, uma vez só.
mas se quiser depois discutir na justiça, aí é na justiça, né? Mas no Não, extrajudicial, imotivado, uma vez só. Mas é que não tem mais limite de idade. Choquei. Pode voltar aí, porque isso me chocou até é, hoje. eu te falo que eu não sou tão. Eu não sou. Eu sou bem restritivo com essa questão de mudança de nome. Eu estou aqui aí em modo de advocacia, achei isso um absurdo. Eu não sei dizer se é um absurdo, mas eu realmente acho que mudança de nome tinha que ser algo muito restrito. Acho que a sistemática anterior ali ela era bem justa, né? Eu Pois acho que é. quando a gente começa a abrir demais, a gente tira a proteção que os cartórios podem dar para isso. Mas, né? Continuando aqui então, né, Lê? Então, a identificação das partes, a denominação e situação do loteamento, número e data de inscrição, descrição do lote, né? Ou dos lotes que foram objetos dos compromissos, preço, prazo, forma e local de pagamento, taxa de juros incidentes sobre o débito, cláusula penal, ah, indicação, isso aqui é extremamente importante, indicação sobre quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas sobre o lote compromissado, a E, partir de que aliás, momento. rapidinho, sobre taxas e impostos, né? E a partir de quando também, né? Normalmente a partir da transação ou do registro, como é que é? Sim, sim, é exatamente o momento que o adquirente passa a ser responsável por essas taxas que deve ser colocado aqui, que aí você fecha as obrigações do loteador e você fecha as obrigações do adquirente, Perfeito. né? E eventual declaração de restrições urbanísticas convencionais do loteamento, além daquelas previstas em lei. Esse contrato padrão, ele deve necessariamente ser extraído em 3 vias. E por que isso? Porque uma via vai ficar no RI, uma via vai ficar com o loteador, a outra via vai ficar com o adquirente. Tá? Toda essa documentação vai vir para o RI. Inclusive, se alguém estiver representado por procurador, esta procuração também deverá ser apresentada no registro imobiliário. E essa E aqui, procuração exige instrumento público ou vocês aceitam particular com firma reconhecida? pois eu nunca passei por isso até hoje, Lê, mas eu exigiria um instrumento público. Por mais que você possa falar, mas se o paralelismo das formas, né, etc. Mas eu, por uma questão de prudência, eu pediria a lavratura de instrumento público aqui, tá? Beleza, tá ótimo. Por uma questão de segurança jurídica mesmo. Tá? Agora, se for procuração particular, obviamente com firma reconhecida e com todas as cautelas possíveis e imagináveis, por conta da possibilidade efetiva de fraude que você pode ter numa situação dessa. Isso mesmo. Principalmente se for o vendedor, né? Exatamente. E o parágrafo 6º do artigo 26 é ele que permite que esses compromissos de compra e venda, cessões, promessas de cessão, valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva quitação. Então, aqui está um outro requisito, né, Lê? Quitação. Esses contratos, eles só são registráveis quando houver a prova da quitação. Ela vier acompanhando este contrato. Você Em viu que a regra, pergunta, a da Adélia, aí agora? Ah, então tá, beleza. eu vi. E eu estava exatamente começando a responder a ela aqui, pelo seguinte: normalmente é o adquirente que leva o contrato até o RI para fazer o registro, né? Então acaba que essa pergunta da Déia, nessa situação, ela fica um pouco esvaziada. Mas, na prática, o que a gente vê muito, Lei, você já falou sobre isso hoje. A pessoa compra o lote, não faz a escritura, né? Não precisa em regra, e não registra. E aí, o loteador ele começa a ter um problema. Por quê? O dinheiro entrou na conta dele e o imóvel não saiu da conta dele, né?
o imóvel continua para todos os fins cadastrado em nome do loteador. Isso pode dar uma série de problemas com, por exemplo, Receita Federal, né? Então, e agora sim, começando a responder diretamente a Déia, o ideal é aquilo que você comentou mais cedo, que o loteador, ele já cobre ali do adquirente o valor do registro e ele mesmo já faça, né, já promova, já faça o protocolo desse título no cartório de registro de imóveis. Exatamente para se livrar, já que o dinheiro já entrou na conta dele, ele vai dar um jeito de se livrar daquele imóvel. Tá? Não é, ideia, um caso de adjudicação compulsória inversa, porque a pessoa não está se recusando a lavrar a escritura pública. Ótima questão aqui do Anderson também. A pessoa não está se recusando a lavrar a escritura pública. Não há necessidade de se lavrar a escritura pública. Tá? A pessoa só não faz o registro daquele contrato. Normalmente, no loteamento, faz-se o registro ao final, quando você tem o pagamento de todas as parcelas, né? Não se faz o registro antes. É possível você comprar um lote e fazer uma alienação fiduciária? Pô, tranquilo. Perfeitamente possível. E eu já estou começando a perder um pouquinho as perguntas aqui, Lê. Me ajuda aí. Tá meio rápido. Né? Mas pode deixar que eu acho que você pode focar, porque eu também perdi. O que eu estou lendo aqui, ó? É que os compromissos de compra e venda, cessões das promessas de cessão valerão como título para registro quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Então, Sim, a gente tem que exigir a prova de quitação? Como é que é? Sim, a gente exige a prova de quitação e a gente só vai registrar no momento que houver essa quitação. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa faz a compra parcelada, esse contrato normalmente nem entra no RI nesse momento. Eu vou pagar em 24 vezes. Ok, beleza. Pagou as 24, pegou a quitação, aí você pega o contrato, pega a quitação e já registra. Isso. Esse é o normal. Tá? Agora, é possível fazer uma compra e venda com uma alienação fiduciária? Perfeitamente possível. Aí a alienação fiduciária, essa já vai exigir escritura pública. Porque pelo menos aqui em Minas, e aqui a gente tem que ter um cuidado com essas questões estaduais, né? Lá no Rio Grande do Sul, o Colégio Registral Imobiliário lá, eles têm um entendimento de que é perfeitamente possível a alienação fiduciária feita por pessoas fora do sistema financeiro, por contrato particular. Aqui em Minas, nós temos o entendimento da corregedoria de que só as entidades integrantes do sistema financeiro é que podem fazer esses contratos de alienação fiduciária com força de escritura pública. Isso. Os outros demais podem fazer, gente. Eu já faço muitos, viu? Pessoa física com alienação fiduciária, faço muito. Mas aí é sempre por escritura pública, tá bom? Procura seu tabelião de escritura pública, ok? Né? Beleza. Então, assim, o que vai acontecer? A pessoa faz esse contrato, quando termina de pagar, vai lá e registra. Esse é o normal, né? Junto, obviamente, da prova de quitação. Aí eu vou só voltar um pouquinho aqui com isso que a gente já respondeu o Anderson Bruno, que está falando, né, quando a questão do contrato é parcelado, é exatamente nessa questão, nessa situação, tá, Anderson? Em que a gente vai usar Aliás, também quando for uma compra e venda à vista, é fácil. Faz a compra e venda à vista, automaticamente já pega o comprovante de quitação e já leva lá no cartório. Não é adjudicação processuária. Oi. Só explica para o pessoal que o pessoal da Smart está perguntando o seguinte: vamos alienar o imóvel agora. A Smart pessoa jurídica ou pessoa física? Porque se a Smart é pessoa jurídica, vai figurar como beneficiária da alienação fiduciária, Smart, é isso? É porque eu não entendi muito bem a pergunta. Mas ele está perguntando se vai o adquirente a pessoa física e se vai precisar ou não de escritura pública. Sim. Então é tudo pessoa física? Então vai precisar de escritura pública. Sim. Aqui em Minas só vai dispensar a escritura pública se for entidade integrante do sistema financeiro. Isso, tá? Isso mesmo. Então, só voltando aqui, aí a Débora Mota está perguntando a questão do contrato parcelado ou
à vista, já está respondido, né? É nas duas situações, sem problema algum. Aí aqui o Saulo colocou uma situação que acontece muito no interior, é contrato com pessoas que não assinam, que não sabem ou não conseguem assinar, é o que me parece aqui. E indico aos meus clientes que façam com procuradores através de procuração pública. Beleza? Perfeitamente possível também. Né, Lê? Isso. Acho que aí você Super faz. tranquilo, super tranquilo. A gente, o pessoal às vezes fica meio perplexo com essa situação e realmente eu fico perplexa que até hoje tem gente que não saiba assinar no Brasil, Uhum. né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, triste, né? Enfim, mas pode procurar um tabelião, tá em previsão no Brasil todo. Eu acho que tem essa norma de que alguém vai assinar arrogo, tá? Por essa pessoa que não sabe assinar, tá bem? Então, tranquilo, só procurar o tabelião e a gente lava a procuração pública, tá? Né? E aí o Pierre colocou aqui, né, que tinham que padronizar esses entendimentos. Concordo, Pierre. Isso seria bom para todo mundo. Mas eu não sei se nós estamos nesse momento hoje, não. Né? É. Aqui em Minas a gente tem o CORE, que tem os enunciados, a gente tenta fazer essa padronização de entendimentos, a gente tem tido até uma boa repercussão desses enunciados, mas a gente realmente não consegue chegar a todos, né? E, opa, pera lá, quase que eu saí da live aqui. Brinca não, demorou para entrar, né, Lê? Nossa Senhora, custou. Mas vamos Aí o lá. Saulo está perguntando aqui, alienação fiduciária, o imóvel é transmitido de imediato ao comprador, correto? Em regra, sim, né? Você garante, inclusive, ao comprador, ao devedor fiduciante, a plena utilização do imóvel, enquanto as parcelas estiverem sendo devidamente pagas. Parou de pagar, você tem aquele procedimento de intimação, você pode ter a purgação da mora, ou você pode ter a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Tá? Então, sim, tá? Na prática é assim que acontece. Foi o Saulo. Né? Pode ficar só no contrato padrão, não precisa de escritura, sendo parcelado longo, tipo 200 meses. Sim, pode. Em regra, pode. Né? Talvez não seja tão interessante você fazer um parcelamento tão longo para essa questão. Aí talvez valha mais a pena você pensar numa outra garantia, principalmente a garantia fiduciária. Essa me parece que seria a melhor para essas situações. Essa previsão da lei ela foi pensada para aqueles parcelamentos ali de 12, 24 meses, para parcelamentos mais curtos. Tá? Então, vamos lá. Aí, acho que eu terminei aqui. Não, terminei nada, não. Né? Bom, mas vamos lá, porque eu acho que a gente não vai Volta, conseguir. vamos voltando aqui. As perguntas, gente, não dá para responder tudo também, né? O que ficar faltando, depois manda na caixinha, porque a gente vai respondendo até eu gravo umas respostas, ou o Londe grava umas respostas, tá bom? A gente vai respondendo depois. Mas vamos voltar aqui, ó. Você parou no 26A. Tá. E inclusive teve alguém aqui que colocou, né? Vá para deixar as perguntas para o final. Acho até que seria uma coisa interessante, sim. Bom, mas vamos lá. Então, falamos dos requisitos do artigo 26. E o artigo 26A, que foi incluído, o Saulo está aqui. Vamos para o distrato. Calma, calma. Vai ter tempo, Já estamos chegando, já estamos chegando. O artigo 26A, que foi incluído em 2018, ele exige um quadro resumo, que é uma forma de facilitar a visualização dessas informações, principalmente pelo adquirente, porque o loteador, ele obviamente sabe dessas condições, ele trabalha exatamente com isso. Nesse quadro, nós temos que ter ali o preço total a ser pago pelo imóvel, valor de corretagem, suas condições de pagamento, a identificação precisa do beneficiário e, claro, obviamente, caso haja essa questão da corretagem. Conheço loteamentos aqui que você compra direto do próprio loteador e que não tem essa corretagem. Ok?
forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimento das parcelas, índices de correção monetária aplicáveis ao contrato, quando houver pluralidade, aplicação de cada um. Então, é muito comum você colocar o INCC até a entrega e o GPM depois da entrega, por exemplo. Eu vejo isso em muitos contratos, não de loteamento, mas em contrato de incorporação. A gente acaba vendo isso com uma certa frequência. Isso. E no item 5, aí a gente já começa a falar do nosso tema específico, né, Lê? Isso. As consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, resolução contratual motivada por inadimplemento do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e prazos para devolução de valores ao adquirente, taxas de juros eventualmente aplicadas, informações sobre a possibilidade do direito de arrependimento previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, prazo para quitação das obrigações após o termo de vistoria das obras, ônus que recaem sobre os imóveis, número do registro do loteamento, termo final para execução do projeto ali do loteamento. E o parágrafo 2º vai exigir que, para a efetivação das consequências do desfazimento do contrato, depende-se de uma anuência prévia e específica do adquirente a esse respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas. Então, o loteador tem que exigir a assinatura ali da pessoa naquelas cláusulas, demonstrando que a pessoa viu essas questões ali. Nossa, Tá? então tem que rubricar do lado da cláusula? Então não basta assinar lá embaixo, não. Não basta assinar lá embaixo, não. Eu vi. O Ai, negrito, cada assim, coisa. é aquela coisa, né? Você pega na mão da pessoa, você pega na mão da pessoa e leva para ela assinar, para depois ela não falar que não deu aquilo que está no contrato e que ela assinou. Mas Isso aí. é o que está lá. Tá bom. Lembra? E isso é de 2018, né? Então é o que é mais ou menos 2018. novidade. Isso. Beleza. Então agora que a gente vai entrar no assunto específico da live, né? Exatamente, Lê. E aí você viu que aqui a gente já começou a falar sobre rescisão, sobre resolução. E aí, Lê, é resolução ou rescisão? Que a lei ela usa esses dois termos, né? Como se fosse Como é que é sinônimo, né? isso? Pois é, não é sinônimo não, gente. Aliás, eu sou rata de biblioteca. Sabe aquela pessoa que adora um sebo? Sou eu. Se você falar assim, quer deixar a Letícia feliz? Você fala assim, Letícia tem um sebo novo na cidade. Aí eu ponho aquele monte de máscara, que eu sou super alérgica, e tomo Alegra e lá vou eu. Eu amo livro velho, gente, amo. Aí quando eu pego, só uma dica, rapidinha. Vocês que são colegas também, notários e registradores que estão nos assistindo, uma dica. Sabe o que é ótimo? Cravo da Índia. Eu ponho o cravo da Índia num saquinho, amarro e ponho o livro lá dentro. Entendeu? Para livro velho também é ótimo, viu? Você pode colocar num potinho assim, junto dos livros velhos. Mata tudo. Ótimo. E aí depois eu consigo ler, porque senão entope meu nariz. Mas então, vamos lá. Isso tudo é porque eu peguei um livro velho para poder estudar essas coisas aqui, né? E tem disponível online também, gente, mas é do Washington dos Santos e ele veio Dicionário Jurídico Brasileiro, da Del Rey, tá? 2001. Não é tão velho assim, não. Esse aqui é mais ou menos novo, né? E ele diz exatamente isso que o Londe falou. Tem diferença entre resolução, rescisão e resilição, tá? O que é resolução, gente? Resolução é o meio de dissolução do contrato em caso de inadimplemento. Então, inadimpliu, deixou de observar o contrato, aí vai ter a resolução. O inadimplemento pela resolução normalmente é culposo ou fortuito, tá? Quando há descumprimento do contrato, aí ele vai ser resolvido, tá bom? Temos também a rescisão. A rescisão ela é mais ampla do que a resolução. Ela tem plurissignificados, podendo inclusive ter significado de resolução por inadimplemento. Então, ela abrange a resolução. Se você quiser usar rescisão, ela abrange a resolução, tá? Há também sentido de ser a extinção do contrato em caso de nulidade. Também pode ser caso de nulidade, tá?
E já a resilição. Resilição já é o desfazimento do contrato por manifestação de vontade de uma ou de ambas as partes. Então, as partes simplesmente não querem. E aí elas podem fazer um distrato, né? Ou então pode fazer o distrato ele é bilateral, lembrando, né? Bilateral. Ou então pode fazer uma resilição unilateral, que é pela denúncia, pelo artigo 473 do Código Civil, tá bom? Então eu conferi tudo bonitinho aqui, tá de acordo com o Washington dos Santos. Quem quiser ler, muito legal, achei super completo esse dicionário do Washington dos Santos, viu, gente? Voltando aí para o Londres. Sempre bom a gente ter um dicionário jurídico por perto. Eu tenho um da Maria Helena Diniz aqui também, que é top, são 4 volumes e muito bom. Né? Isso aí. Então vamos ao termo correto, né, Lê? Porque se tiver inadimplemento, então nós estaremos falando da resolução. Correto? Isso mesmo. Inadimplemento, resolução. Isso mesmo. Nós vamos resolver o contrato. Nós não vamos resilir ou rescindir. Nós vamos resolver o contrato. Né? Isso, mas pode ser rescisão também, porque a rescisão engloba a resolução. Mas então vamos falar, vamos a cada um na sua acepção específica. A rescisão, vamos deixá-la para... A rescisão é para nulidade, né? Lesão ou estado de perigo. Isso. Então tá, quando a gente tem a resolução contratual, e aqui nos interessa a resolução contratual pelo não pagamento das parcelas pelo adquirente, atrai-se a aplicação do artigo 32 da Lei 6766, né, Lê? O primeiro passo é que o adquirente ele deve ser intimado pelo oficial do RI a pedido do loteador para a purgação da mora. Purgar da mora, lindo, maravilhoso, com o contrato continua em andamento. Agora, caso não haja o pagamento, aí nós vamos para o artigo 32A, onde efetivamente nós veremos os valores que serão devolvidos ao adquirente nesta transação. Então, o artigo 32A ele nos diz o seguinte, que em caso de resolução contratual, por fato imputado ao adquirente, aqui a lei foi técnica, né? Respeitado o disposto no parágrafo 2º, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas, podendo ser descontados. Então, primeiro, tudo que ele pagou devidamente corrigido, ele vai receber de volta. Aqui é o verdinho, né? Agora nós vamos ter vários itens em vermelho, que são itens que vão ser descontados ali desse valor. Então vamos imaginar um lote de 200 mil, a pessoa já pagou 100 mil, por exemplo. Só para facilitar nossas contas aqui, né, Lê? Isso, a gente adora conta fácil. Né? Até porque nós que fazemos direito não somos exatamente fãs da matemática. Eu sei que eu sou uma das pouquíssimas exceções a essa regra, então eu faço sempre as contas mais fáceis aqui para facilitar mesmo. Então o primeiro ponto que vai ser descontado é um eventual valor a título de fruição do imóvel. Como todo mundo já viu aqui, no momento que você faz essa promessa, normalmente o adquirente já entra na posse do imóvel. Então, essa fruição do imóvel, ela pode ser cobrada do adquirente neste momento aqui. E a própria lei já coloca um limite de 0,75% do valor do contrato atualizado do contrato. E aí você precisa ver qual foi o período em que houve essa fruição pelo adquirente. E com base nesse período, você vai calcular esse valor devido a título de fruição do imóvel. Também se cobra eventual cláusula penal e as despesas administrativas, inclusive aquelas ligadas a arras ou sinal. Então é extremamente importante colocar qual é o valor pago a título de sinal, porque esse valor não será devolvido,
ali. Então, se o sinal for um sinal alto, isso significa uma grande perda para o adquirente, tá? Aqueles valores relativos à mora das prestações pagas em atraso também não são devolvidos. Então, se eu tinha uma parcela de R$ 1.000, a pessoa pagou 1.100 por conta do atraso, esses 100 não são devolvidos para o adquirente. Entendo que não, viu, Saulo? Eu entendo que 0,75% é o total, né? A lei aqui ela não é clara, né? Mas 0,75 por mês me parece que ficaria algo muito, muito elevado, né, Lê? O que você acha? Não, pelo que está escrito aqui, ó, os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel até o equivalente a 0,75%, parece que é o máximo, sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo entendi. será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição. Então, no contrato padrão, gente, já tem que ter essa previsão, né, onde se atrasar, quanto que vai descontar por mês, Sim. chegando até a 0,75%. Por isso, gente, que por isso que tem que ficar bem claro isso no contrato padrão, né, onde? Porque a lei Esse contrato padrão, eu falo isso, Lê, desde a nossa primeira live sobre loteamentos, o tanto que ele é importante e o tanto que ele é negligenciado, né? Então, mora das prestações pagas em atraso, os impostos, contribuições condominiais e emolumentos, inclusive com a restituição ou a rescisão do imóvel, se houver, tá? E a comissão de corretagem. Todos esses valores vão ser descontados daquele valor inicial a ser devolvido ao adquirente. Andy, sobre as multas, não tem um limite de 10% que eu li aqui em algum lugar? Porque a Débora está perguntando se o registro de imóveis tem que ficar atento se as questões das multas estão de acordo com a lei. Pois é muito complicado a gente conseguir, né, olhar isso na prática. Até porque essa questão do valor especificamente, ela não vai cair no registro de imóveis, né? A gente vai olhar como que isso está colocado no contrato, Débora, tá? Agora, na prática lá, a gente não tem como dizer se o valor que foi efetivamente pago para o adquirente, se isso está correto ou não. Eventual discussão a esse respeito necessariamente deverá ser feita na via judicial, né, Lê? Isso. Agora, no artigo 26, inciso 5, que fala, ó, taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal nunca excedente a 10%. Eu não sei se isso aí seria equivalente às multas, né? Do débito. Na verdade, é a cláusula penal, né? Não é multa. E só é exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 meses. Isso aqui fala de cláusula penal, não é multa, né? Não é multa. Não é multa, exato. Né? Então, Lê, esses são os itens, né, que podem ser descontados pelo loteador do adquirente daquele valor que vai ser devolvido ao adquirente pelo loteador no caso da resolução contratual por culpa do adquirente. Certo. Isso tudo aqui pode descontar, né? Então, dependendo do caso, se a pessoa deixou de pagar muitas vezes, porque vai descontar todos os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso, então, dependendo, isso pode ser alto, né? Os juros estão muito altos, então, assim, né? Eu acho que tem que ficar muito atento a isso, senão vai sobrar pouquíssimo, né? Pode sobrar pouquíssimo. Exatamente. Então, assim, até que não é tanta coisa para descontar se a gente considerar que são coisas lógicas, é claro, né? É coisa lógica. Então, assim, são coisas bem, bem óbvias e todas elas ligadas diretamente à atividade ali do loteador. Por exemplo, a questão da comissão de corretagem. O corretor fez o seu trabalho. Fez, né? Ele intermediou aquela transação que não se completou por culpa do adquirente.
Sim, Então ele tem que ser remunerado, remunerado. É, né, pelo seu trabalho. Da mesma forma, não tem sentido os impostos, contribuições condominiais desse período que a pessoa estava fruindo ali serem jogadas para cima do loteador, né? isso. Até porque quem efetivamente fruiu foi o adquirente nesse momento. E tem mais um ponto, né, Lei, que não é só o que se pode descontar, mas é também o prazo em que se pode pagar este valor e a partir de quando este prazo começa. E aí nós vamos lá para os parágrafos do artigo 32. Então, o loteador ele não é obrigado a pagar isso de cara para o adquirente. Ele tem um prazo de 12 meses para fazer Olha, este pagamento. E, né, o momento, em caso de. O momento em que o loteador é obrigado a começar essas parcelas vai depender se o loteamento já está pronto, se aquelas obras de infraestrutura do loteamento elas já estão prontas ou não. No caso das obras não estarem prontas, das obras que estiverem em loteamento, esse prazo se inicia 180 dias após o prazo previsto em contrato. Então, vamos imaginar que é um loteamento que tem lá o prazo de 4 anos, que é prorrogável por mais 4, inclusive hoje. Antes era 2 prorrogável por mais 2, agora é 4 prorrogável por mais 4. Você pega esse prazo e depois do final desse prazo, o loteador ainda tem mais 180 dias para pagar a primeira parcela, podendo dividir aquela prestação, esse valor, perdão, em 12 prestações mensais. E no caso do contrato, do loteamento, perdão, cujas obras já estejam construídas, é a partir da rescisão contratual. Então, se as obras já estão concluídas, o início é imediato. Agora, se as obras não estão concluídas, esse prazo ele começa a contar 180 dias depois do prazo previsto para o término das obras. E também tem lógica nisso aqui, né, Lê? Porque os valores que são pagos são exatamente para fazer essas obras de é, infraestrutura do loteamento. O loteamento funciona assim, a mesma coisa uma incorporação. Ele vai fazer a obra com o seu dinheiro, né? Pelo menos parcialmente. Então, se você obriga ele a te devolver tudo imediatamente, por vezes você vai, através dessa inviabilizar. necessidade, você vai inviabilizar e prejudicar todos os demais adquirentes, o que Uhum, seria um contrassenso. Tá? verdade. Então, essa lei E protege bastante o loteador, né? Porque dá para ele 12 parcelas mensais, com início após o período de carência, para poder ele restituir o sim, valor que foi pago, né? sim. Mas pensa pelo seguinte, Lê, o loteador ele fez uma programação de que ele estaria recebendo, vou colocar você como adquirente inadimplente, tá, Lê? Tá Ele bom. fez ali a projeção econômica dele, o fluxo de caixa daquela obra, considerando que todo mês você estaria pagando as suas parcelas, a Débora estaria pagando as parcelas dela, a Dani estaria pagando as parcelas dela, o Saulo, etc. Então tá, cada um está pagando R$ 1.000 por mês aqui, só para facilitar minhas contas. Aí, de repente, chega no momento em que eu paro de receber os 1.000 da Letícia e ainda tenho que devolver 50 mil para ela na lata. Entendeu? Então, é para isso. E é por isso que, se as obras já estão prontas, o prazo é imediato. Sim, Né? Então, pelo menos eu entendo que a lógica tenha sido exatamente essa. claro. Tá? Ok, Lê? Tá ok. Era Tem uma isso, pergunta, então. mas tem uma perguntinha Manda. do Pierre, acho que foi Pierre, perguntando o seguinte: no caso de ter essa. Ó, vencida e não praza a paga prestação, o contrato será considerado rescindido, não é isso? E aí será intimado, não é isso? Está aqui no parágrafo primeiro. Para o fins desse artigo, o devedor adquirente será intimado a requerimento do credor pelo oficial do registro de imóveis a satisfazer as prestações vencidas e a que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas da intimação. Como é que funciona na prática?
tem uma prenotação, a prenotação, como é que funciona? Fica prorrogada até que seja feito o pagamento? Isso foi pergunta dele lá, na prática, Tá. aí no RI. Como é que funciona? Vou te ser bem sincero que nunca fiz, tá? Mas vai ser diferente do que é na alienação fiduciária. Você não vai ter consolidação da propriedade, porque você ainda não teve a inversão da propriedade, você não teve a transmissão da propriedade para o adquirente. Essa questão ainda está no contrato, né? Então, vai ser feito um protocolo, necessariamente vai precisar de um protocolo, a gente vai intimar a pessoa a fazer o pagamento das parcelas vencidas e daquelas que se vencerem nesse prazo. Pagou, o contrato continua, né? Não pagou, aí o próprio loteador, a gente não vai passar para um segundo ponto como é que fala? Consolidação da propriedade. Consolidação, obrigado. Consolidação da propriedade. Isso não passa para esse ponto. A propriedade ainda é do credor. Né? O que você vai resolver aí é esse contrato preliminar que existe entre as partes. Tá? Mas vai gerar um protocolo, sim, né? E vai ser feita a intimação do adquirente para a satisfação dos débitos. Perfeito. Tá ótimo. Pessoal, Okay. Nossa, esse assunto é bem interessante, essa questão de loteamentos, e eu acho que para quem adquire imóveis, é aquilo que o Londe falou, né? Essa ideia de você lotear e vender é bem interessante, mas seguindo a 6766, faz um contrato padrão bonitinho, vamos ver se a gente consegue disponibilizar um contrato padrão bonitinho para eles, foi solicitado, tá? Tem que preocupar com isso, porque tudo depende desse contrato padrão, né? Depois, o loteador pode ter muitos problemas se o contrato for mal feito. Então, procurar a assistência de um advogado especializado na área, não é isso, Londe? Com certeza, isso é extremamente importante. Eu estou tentando ver aqui, a Débora colocou uma pergunta, estou tentando ver se eu consigo... O da Débora? Deixa eu ver aqui. Isso. Que prazo das certidões, o artigo 1002 do Código de Normas 93/20 quis trazer, tenha sido titulares de direitos reais sobre o imóvel nos prazos ali previstos. Aí eu estou indo lá, Débora. Artigo 1002 do Código de Normas, tem que dar uma olhada nele. De cabeça, eu não lembro, não. A gente é bom, gente, né? mas o Código de Normas é enorme. Né? Porque o artigo 1022 fala assim, as certidões mencionadas no artigo... 1002. 1002, perdão. O que eu falei? 1022. Não, 1002. As certidões mencionadas no artigo 996 do Código de Normas, que são as mesmas praticamente do artigo 18 da 6766, devem referir-se ao loteador e a todos aqueles que, no período de 10 anos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel nos prazos ali previstos. Então, os prazos ali previstos são aqueles prazos do artigo 996. Né? Esse negócio é uma coisa assim, que é bastante complicada na prática, porque a pessoa fala assim, poxa, mas a Letícia foi proprietária desse imóvel 9 anos atrás, e eu preciso trazer certidão dela? Precisa. Né? Como se trata de uma questão de parcelamento do solo, e como nós sabemos que existem situações em que a justiça desconsidera vendas para realizar pagamentos aí para alguns tipos de credores, principalmente credores trabalhistas, a gente precisa dessa segurança, por conta da quantidade de pessoas que podem ser impactadas. Né? Imagina esse loteamento que eu falei aqui com vocês, que são 170 lotes. Né? São 170 famílias que podem ser impactadas se uma dessas pessoas para trás
teve algum tipo de problema com... Eu coloco sempre a Justiça do Trabalho, não é nenhum tipo de desrespeito, mas é porque é de onde mais saem essas decisões de ineficácia de alienações posteriores para satisfazer ali os créditos trabalhistas. Então, realmente é muito chato na prática, Débora, mas a gente precisa exigir essas certidões, sim. Débora, que a gente teve o prazer de conhecer pessoalmente lá em BH, né, Lê? Tem Não aí mais é? ou menos Ganhamos uns até 15 dias. presente. Ganhamos Ganhamos até presente. presente, É. né? Pois é, a gente fica Ainda muito não feliz. comecei a fazer. Ainda não comecei a fazer o café especial, não. Mas vamos Ah, lá. eu já Já, fiz já. antes com café com Letícia, já fiz um cafezinho. Gente, espero que vocês tenham tirado a maioria das suas dúvidas. Eu sei que todas impossível, né? Mas já são 8 horas e nós temos O que ir tema para o não permite. cartório, entendeu? E aí, então, eu queria deixar um abraço para vocês e convidar, né? Vai ter a live do Recivil, então, depois de amanhã, 7 horas da noite. E vai ter o Café com Letícia de novo, segunda-feira, 7h04 da manhã. Espero vocês. Mandem as perguntas na caixinha. Eu estou respondendo as perguntas agora na caixinha, tá bem? Beijo. Dá um beijo aí, Longe. Beijo, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau.